Olá, seja bem-vindo à unidade 5 do nosso curso de tutoria online. A proposta dessa unidade é compreender o princípio metodológico da interatividade na EAD, também entender que o tutor tem como papel estimular e promover a interatividade e compreender a linguagem do hipertexto e o papel do tutor nesse processo. Vamos lá? Bem, a interatividade é hoje, em tempos de redes sociais, algo muito mais comum do que era há menos de 20 anos atrás. As redes sociais são muito recentes e a prática de comentar, compartilhar, reagir, ou seja, interagir com pessoas no mundo virtual, ainda por incrível que pareça, é uma novidade. Você já parou para pensar em como era o mundo antes do Facebook, do Instagram, do Twitter e de outras redes? Como era não compartilhar com uma rede mundial de pessoas as suas opiniões, postar fotos e dados pessoais? Como você mesmo ou seus pais e seus avós interagiam entre si antes do advento da internet? E os telefones celulares se transformaram em smartphones e são cada vez menos utilizados para realizar ligações. A sua função se multiplicou e atualmente usamos muito mais os aplicativos de comunicação e compartilhamento, como o WhatsApp ou o Telegram, do que o recurso de discagem da linha telefônica. Então, essas inovações das últimas décadas vêm ao encontro daquilo que os estudiosos chamam de paradigma pós-moderno. Não vamos aqui falar sobre o surgimento da pós-modernidade. O que nos interessa é pontuar algumas características dessa sociedade contemporânea para que nós possamos compreender como a interação mediada por tecnologias é cada vez mais comum e compõe o nosso cotidiano. A pós-modernidade, ela está caracterizada pelo seu grau de fragmentação, individualismo e pluralismo. Por isso mesmo, alguns autores, como o sociólogo Zygmunt Bauman, chamam esse período histórico em que vivemos de hipermodernidade. Um mundo mediado por tecnologias em que a individualidade, que é a característica principal aí da modernidade enquanto processo histórico, chega a patamares nunca antes imaginados. Então, vivemos em uma comunidade global, interconectada e altamente influenciada por acontecimentos políticos, econômicos e culturais que ocorrem em todo o planeta. O que chamamos de globalização nada mais é do que a mundialização de um sistema econômico e político chamado capitalismo. Mas não vamos debater nesse momento as relações de poder e as relações econômicas que envolvem esse sistema. O que nos interessa para a discussão aqui é justamente a constituição de uma sociedade pautada pela inserção de tecnologias e ainda uma sociedade multicultural e multiétnica, cuja diversidade fica evidente nas múltiplas identidades que surgem aí nos inúmeros conflitos que vemos tanto na instância global quanto local. E não podemos esquecer que se temos uma pluralidade, temos também a hegemonia de modelos de comportamento e de consumo. É fundamental compreendermos esse conceito para que possamos pensar na educação à distância como parte desse amplo processo histórico. Não é à toa que a educação à distância surge e se expande a partir da primeira metade do século XX, momento em que as tecnologias da informação e da comunicação começam a conhecer grandes avanços com a expansão do telefone, do cinema, da TV e posteriormente dos computadores e da internet, até os dias atuais, com suportes tecnológicos como smartphones e tablets. A modernidade da educação à distância é mais do que um reflexo das tecnologias. Ela é intrínseca ao desenvolvimento dos meios de comunicação, pois seria estranho que a educação e suas metodologias ficassem de fora desse amplo processo de transformação estrutural da sociedade. Se temos desenvolvimento tecnológico para romper as barreiras de comunicação, trânsito de informações e conhecimento, é natural que a educação à distância tenha se consolidado como uma modalidade de ensino no último século. Dito isso, devemos pensar a educação à distância sob a perspectiva da interatividade e não como uma relação de separação entre alunos, professores e tutores. A educação à distância só existe porque existe a interação, e a interação é justamente essa relação entre pessoas mediada por suportes de comunicação. Estes suportes não distanciam as pessoas, pelo contrário, permitem a superação das distâncias e do tempo e a democratização do acesso ao conhecimento.
cabem ressalvas. Assim, precisamos pensar na interatividade como um dos objetivos, aí, digamos assim, da aprendizagem, pois sem ela a educação à distância não se realiza. Nesse sentido, naquilo que tange essa disciplina, vamos pensar na relação entre a interatividade e o papel do tutor. Há quase 200 anos surgia a fotografia. Não conseguimos hoje imaginar o que significou para o mundo poder aí reproduzir a realidade que via em imagens estáticas. Imagine então, quando ao final do século XIX, essas imagens ganharam movimento com o cinema. Hoje, você já parou para pensar o que essas invenções significam para a produção e para a memória humana? Nessa primeira vez na história da humanidade, imagens poderiam ser reproduzidas e distribuídas pelo mundo afora. Nenhum outro período da história poderia ser retratado por imagens como foi o século XX e como o que é em nossos dias de hoje. Mas, por que a gente está falando tudo isso? Se antes as informações e o conhecimento dependiam de relatos ou gravuras desenhadas, a partir da popularização da fotografia e do cinema, foi possível conhecer as mais diversas realidades sem precisar estar lá no local. Utilizamos essa analogia para representar como a educação à distância também mobiliza o conhecimento sem a necessidade da presença. Ao contrário de ser uma desvantagem, os recursos tecnológicos configuram ferramentas que possibilitam a ampliação do conhecimento. Nesse sentido, assim como as pessoas do século XIX puderam conhecer um novo mundo, nós aqui do século XXI também podemos conhecer mundos e pessoas como nunca antes, pois temos, além de imagens e textos, a possibilidade do contato imediato com pessoas dos lugares mais longínquos. Podemos interagir. Já pontuamos, portanto, que a interatividade, é o elemento-chave na educação à distância e que o tutor é um ator essencial para promover esses espaços de interação. Então, quais são as possibilidades de interação do tutor? Certamente não podemos desenhar aqui um quadro único de possibilidades, visto que as instituições de ensino possuem ambientes virtuais, Moodle, Blackboard, plataformas específicas e ferramentas muitas vezes customizadas e criados para objetivos específicos de aprendizagem. No entanto, vamos expor algumas características das ferramentas de interação em sua interface com o trabalho do tutor. Os cursos e disciplinas ofertados pelas instituições, por via de regra, possuem conjuntos de saberes previamente planejados e possuem um determinado padrão de práticas pedagógicas. Conhecendo os padrões adotados pela instituição, o tutor deve avaliar as possibilidades de interação disponíveis. Geralmente, o processo de comunicação entre tutor e aluno está centrado no ambiente virtual, a não ser que a instituição permita e oriente a utilização aí de outras ferramentas, por exemplo, telefone, e-mail corporativo ou grupos de WhatsApp e Facebook. No entanto, não é comum que isso ocorra, pois para a gestão do conhecimento na educação à distância, a centralização no ambiente virtual permite análise mais precisa e qualitativa dos resultados, tanto pedagógicos quanto administrativos. Então, diante dessa realidade, há alguns desafios no processo de comunicação e interação que o tutor deve observar. A primeira pergunta que deve se fazer é: como eu posso facilitar o uso do ambiente virtual para me comunicar e interagir com os alunos? Certo? Para fornecer resposta a essa pergunta, é preciso avaliar quais são as ferramentas disponíveis e, a partir delas, planejar as ações. Vamos destacar agora algumas ferramentas e ações possíveis. Primeiro, comunicação por texto. A maior parte da comunicação na educação à distância ocorre nos fóruns e por meio de mensagens individuais. Sendo assim, a competência da escrita é essencial para que o tutor possa aí exercer uma interação eficiente. A experiência de mais de uma década em gestão na EAD me permite afirmar que grandes conflitos internos surgem por pequenas falhas na comunicação escrita, palavras mal colocadas, pontuação equivocada, entre outros. É importante pensar que a palavra escrita não reflete o tom de voz e a expressão facial de quem fala, por isso o tutor deve organizar sua escrita de forma cuidadosa, pensando sempre em quem lê e na recepção da mensagem. Muitas vezes, a ansiedade em responder prontamente aos questionamentos dos alunos pode gerar ruídos de comunicação. Sendo assim, sempre que for elaborar um texto escrito, o tutor deve ter em mente o objetivo de sua resposta, saber a quem serve aquele texto que ele está escrevendo, lembrando sempre que ele possui uma função mitigadora e não criadora de conflitos.
Outro item, comunicação por voz. Há instituições que disponibilizam o atendimento ao aluno via telefone ou conferência por voz. Nesse caso, os cuidados se dão em relação aos tempos de conversação. Como a comunicação por voz é imediata, há que se ter atenção especial para algumas questões como o tom de voz, que precisa ser sempre tranquilo e agradável, não é? Outro ponto importante é o ritmo da conversação. Muitas vezes o aluno está ansioso e possui muitas dúvidas. Sendo assim, é preciso exercitar a escuta, ou seja, ouvir tudo que o aluno tem a dizer, anotar se for preciso, para que então possa organizar aí as suas respostas e também imprimir tranquilidade, segurança e convicção ao esclarecer essas dúvidas do aluno. Outra forma de comunicação é a comunicação por vídeo. Algumas instituições disponibilizam para a tutoria os recursos de videoconferência. É preciso ter muito cuidado com esse recurso, principalmente se ele é utilizado de modo coletivo, ou seja, uma reunião online com mais de um aluno. Para não haver conflitos no momento da videoconferência e para que os alunos tenham a chance de esclarecer realmente as dúvidas, o tutor precisa deixar claro já de início quais são as regras para a comunicação naquele espaço. Pois muitas vezes várias pessoas aí começam a falar ao mesmo tempo e acabam provocando confusão e impedindo o real objetivo da comunicação. Alguns aplicativos aí de videoconferência permitem que o administrador da conversa, digamos que monitore a fila e bloqueie os microfones de quem está falando, né? Quando isso acontece, os problemas são menores. No entanto, a maioria aí das ferramentas de comunicação, né, por videoconferência, como Google Meet, Google Hangouts, não possui essas características. Sendo assim, o tutor deve exercer, né, de forma rígida o seu poder moderador, né, para resolver esses conflitos. Caso haja um manual de comportamento preparado pela instituição para a utilização desse recurso, o tutor deve sempre reforçar as regras instituídas. Para o caso de não haver nenhuma orientação pré-determinada, é necessário usar o bom senso para organizar as falas, geralmente por ordem de chegada ou de pedido dos alunos. Por isso, é recomendável anotar o andamento da lista de espera. Essas são algumas ferramentas aí que encontramos nos mais variados ambientes virtuais. O trabalho da tutoria consiste, nesse caso, em avaliar quais estão disponíveis para o seu uso. Além da avaliação técnica dessas ferramentas, o tutor deve conhecer quais são os usuários internos do seu ambiente virtual. A interatividade acontece somente com o tutor. Há outras personagens envolvidas na comunicação com o aluno, como, por exemplo, professores e coordenadores. Observar a existência desses usuários é importante para que o discurso da tutoria não seja contraditório. Isso é, na prática, para que o professor não diga uma coisa e o tutor outra, ou vice-versa. É importante, portanto, compreender que os instrumentos de interação não estão limitados somente às ferramentas de comunicação direta. O aluno interage o tempo todo com o ambiente virtual e os instrumentos de aprendizagem que estão ali disponibilizados como ferramental ou como material didático, exercícios, leituras, links, manuais, calendários e demais atividades que são planejadas justamente para o acesso do aluno. Por isso, o tutor precisa compreender que o ambiente virtual como um todo é um espaço de interação e que o seu papel é sempre estimular e motivar e orientar os alunos para o desenvolvimento pleno das suas capacidades educacionais. Tá? A interatividade é a garantia da comunicação entre tutores e alunos e, consequentemente, da efetividade do processo de aprendizagem. Por isso, vamos abordar brevemente como essa comunicação acontece em um ambiente interativo, tal qual os utilizados pela educação à distância. Quantas vezes você começou a navegar em um site com um objetivo e de repente se viu em uma outra página que não possui relação nenhuma com seus propósitos iniciais? Isso acontece com frequência, não é mesmo? Esse fenômeno da navegação ocorre porque a comunicação virtual é pautada pelo que chamamos de hipertexto. Ou seja, quando navegamos, as informações presentes em um site estão dispostas de maneira organizada ou aleatória, permitindo a quem navega o acesso a outros espaços. Esse navegador de mares virtuais pode escolher diferentes rotas. Além disso, os hipertextos estão recheados de múltiplas linguagens multimediáticas, sejam vídeos, imagens, áudios ou hipermediáticas, que são links e comunicações externas.
Quando pensamos na educação à distância e na interatividade, precisamos ter em mente que o hipertexto é um componente desse processo educativo. Os materiais didáticos e o próprio ambiente virtual são planejados para amplificar a experiência de imersão e interação do aluno. Por isso, são disponibilizados aí links, vídeos e imagens que remetem o aluno para fora do material principal. Isso implica em uma nova experiência de aprendizagem, uma aprendizagem não linear. Ao contrário da educação presencial, em que a experiência se limita muitas vezes ao espaço da sala de aula, na educação à distância, esse processo se dá de forma não linear. Temos um aluno navegador que se aventura em novas descobertas. Nesse sentido, o tutor também precisa conhecer essas rotas, ou seja, a interação com o material deve ser uma prática da tutoria para que se possa compreender a diversidade dos assuntos abordados, para além do texto didático, qual a profundidade aí dos conteúdos indicados pelo professor e da disciplina. Os materiais didáticos são geralmente planejados para atender diversos níveis de profundidade teórica e acadêmica. Por via de regra, o texto base acaba correspondendo à elucidação de questões e conceitos mais fundamentais, que podem ser acessados aí com facilidade pelo aluno que lê. Para alcançar outros níveis de ensino e aprendizagem, o professor utiliza o recurso da interatividade e do hipertexto, introduzindo no material recursos aí de multimídia e hipermídia que ampliam o conhecimento dos alunos, né? Você deve ter percebido em seus materiais aí que os links possuem relação direta com os temas que estão sendo abordados no texto ou videoaula. Essa interatividade direcionada para a aprendizagem é o que diferencia o processo de navegação aí voltado para a educação de uma navegação aleatória. O material didático promove a interatividade com a proposta pedagógica. Isso significa que os links e acessos que remetem o aluno para fora do material possuem objetivos específicos e complementam o processo de aprendizagem. O papel da tutoria é o de compreender esses objetivos e estimular a interatividade do aluno com os materiais disponibilizados no ambiente virtual. O tutor deve se perguntar: eu estou criando oportunidade para o debate? As minhas ações pedagógicas estão estimulando o trabalho colaborativo dos alunos? Eu estou despertando o interesse dos alunos para os recursos de interação disponíveis nos materiais didáticos do ambiente virtual? Então, o trabalho da tutoria, além da comunicação direta, é o de estimular o uso das diversas linguagens de interação presentes aí dentro dos espaços virtuais da educação à distância. Bem, nessa unidade, você viu que a educação à distância tem como princípio metodológico para alcançar os objetivos de aprendizagem a interatividade. Também viu que, sendo o tutor o principal mediador da relação do aluno com os materiais, o ambiente virtual de aprendizagem e as atividades, seu papel é fundamental, né, e estimula aí, promove a interatividade. Sendo a interatividade educacional um processo planejado, o tutor deve conhecer as possibilidades, reforçá-las e ampliá-las para que os alunos alcancem os objetivos de aprendizagem. Ainda, você viu que a linguagem na EAD passa pelo conhecimento do gênero textual do hipertexto. Assim, o tutor precisa compreender seu funcionamento a fim de potencializar os seus efeitos. Certo? Aqui no slide 17 você pode verificar as bibliografias básicas acerca dessa unidade e eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula e eu te vejo na próxima. Até já!